Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E sobre spoilers, se você já assistiu Liga da Justiça de 2017, basicamente não existe spoiler. Só que tem alguns pontos a mais ou a menos que eu vou comentar aqui mais pro final do vídeo. Então mesmo assim, se você não quer saber nada que possa parecer um spoiler pra você e você vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Pra quem não entende o que é o Snyder Cut, eu já fiz um vídeo explicando isso em detalhes, e o link pra ele tá aqui na descrição. Mas basicamente, depois que Batman vs Superman não foi muito bem recebido pela crítica e não teve a bilheteria esperada, o Zack Snyder, que era o diretor de Batman vs Superman e estava dirigindo a continuação, o Liga da Justiça, foi basicamente substituído, e a Warner colocou no seu lugar o diretor Joss Whedon. Mas além dessa alteração, a ordem foi alterar o filme todo. Deixar tudo num tom mais leve, mais cômico, mais colorido. O filme foi um fracasso. É todo quebrado, sem inspiração, sem emoção, com personagens bons mas mal desenvolvidos e com um vilão sem motivação e totalmente genérico. Foi a partir daí que veio o pedido para Warner liberar o filme que tinha sido gravado pelo Zack Snyder, a ideia original do filme, o Snyder Cut. Depois de 4 anos, esse corte, que tinha se tornado quase uma lenda urbana, finalmente está sendo lançado. Eu assisti o filme e reparei uma coisa. É muito importante calibrar e ajustar a sua expectativa antes de ver o Snyder Cut. O Snyder Cut não é só um filme, é uma celebração. A vitória dos fãs de super-heróis que vão receber o filme que deveriam ter recebido. E a vitória do Zack Snyder, que depois de tanta dificuldade pessoal e profissional, conseguiu ver o seu filme sendo publicado. Então a expectativa é muito alta, e isso não é o problema. O problema é pensar que se trata de um filme totalmente diferente. A espinha dorsal, a base do filme, é a mesma. É a mesma trama onde o lobo da steppe reúne as caixas maternas, onde os heróis se unem para combater essa ameaça e precisam do Superman para isso. A diferença é que essa mesma história é contada de uma forma muito melhor. Imagina que alguém te conta como foi o dia. Existem duas formas de contar isso. A primeira é: eu saí de casa e cheguei no trabalho. E eu dei uma tropeçada no meio do caminho. A segunda forma de contar isso é: eu acordei, tomei um café da manhã reforçado, mas demorei para encontrar minha mochila, eu tive que sair correndo para não me atrasar. Eu acabei tropeçando no meio do caminho ainda, ralei um pouco o joelho e quando estava quase chegando no ponto de ônibus, ele passou e eu achei que tinha perdido. Por sorte veio outro ônibus igual atrás e eu consegui pegar esse. E ainda bem, porque aí sim eu consegui chegar no trabalho no horário certo. A trama da história é a mesma, mas a forma de contar, a narrativa e o desenvolvimento desse roteiro é algo bem diferente. E essa é a diferença entre o Liga da Justiça de 2017 e o Snyder Cut. É a mesma história contada de um jeito muito melhor. O Snyder Cut é uma prova que um bom desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de roteiro e boas motivações fazem um bom filme, por mais que ele tenha a mesma trama e mesma história de um filme todo quebrado. Por isso, a expectativa é importante. Não tem espaço para teorias, para novidades mirabolantes, personagens mudando a história ou algo do tipo. Primeiro, eu quero falar do filme como filme único. Tecnicamente, ele é bem feito. Aqui tem o detalhe que é um filme do Zack Snyder, mas que é bem feito, isso é inegável. Então o filme tem todo o tom, toda a estética e todos os estilos que são particulares do diretor, que aí vai de gosto particular de cada um achar bom ou não.
A baixa saturação de cores, o tom mais escuro, as câmeras lentas, tá tudo aqui. Além disso, o filme tem a narrativa que é particular do Snyder. Tem o estilo de contar a história de forma mais contemplativa, mais focada, se dando tempo para explorar todos os pontos que quer. Criando uma carga dramática, dando foco ao contraste das cenas, a uma fotografia muito bem executada. Inclusive, é uma linguagem que foi usada em Homem de Aço e em Batman vs Superman. E o Liga da Justiça dele não é diferente. Então nesse quesito, se você vai gostar disso ou não, é totalmente pessoal, mas tecnicamente é bem feito. Eu particularmente gosto disso. Você precisa assistir o filme sabendo que vai ter esse estilo. Afinal de contas, o título dessa nova versão é Zack Snyder's Justice League. É a Liga da Justiça do Zack Snyder. Não gostar do estilo dele e ir ver o filme esperando que você vai gostar, não tem nem como. A carga dramática do filme vem muito carregada pela trilha sonora, que aqui eu achei fenomenal. A trilha carrega o seu sentimento dentro de cada cena, dando ênfase, urgência, tristeza e tons épicos onde precisa. As cenas de ação são bem filmadas e bem editadas, sem tanto corte e com muita fluidez. E o aspecto 4.3 que o filme foi lançado, aquele com as barras do lado, não atrapalha em nada a experiência. Existe um motivo para ser assim, é o formato que seria exibido numa tela IMAX. Como não dá para ser exibido num cinema, a versão no streaming veio dessa forma. Mas futuramente, quando chegar no HBO Max no Brasil, vai ter a opção para você ver em formato widescreen também. Só que sinceramente, com 5, máximo 10 minutos de filme, você abstrai totalmente essas barras. E fica só o lado positivo de ver as cenas num aspecto mais completo, seja na parte de cima ou na parte de baixo. E o CGI, por mais que não tivesse um orçamento muito grande para serem feitos, não é algo que incomoda. A computação gráfica não é de primeira qualidade, mas não atrapalha em nada o resto do filme. Então, resumidamente, nesses pontos técnicos, filme como filme, o Snyder Cut é muito bom. Agora, para falar de roteiro e narrativa, não tem como não comparar com a versão que foi exibida no cinema. Como eu falei, a estrutura, o esqueleto é o mesmo, mas o roteiro é enormemente melhor colado. A costura agora faz sentido, as coisas têm explicações. Existem cenas que foram deletadas que eram partes cruciais para o desenvolvimento desse roteiro. Também existem outras cenas cortadas que não afetam a trama em si, mas que são interessantes porque esmigalham as ações em motivações e explicações. Por exemplo, a flecha que a rainha Hipólita manda para Diana avisando da invasão do lobo da estepe não é qualquer flecha. É uma flecha de Artemis, que tem uma reza, que tem um ritual, tem um desenvolvimento. Parece algo simples, mas no geral complementa o todo de forma muito melhor. O momento onde Bruce Wayne vai recrutar o Aquaman também é muito mais desenvolvido. A gente vê a volta dele depois dessa primeira recusa do herói. Então existem vários momentos simples assim que melhoram aqui a estrutura desses pontos. Mas tem outros momentos que são muito importantes que afetam drasticamente a qualidade do longa. É só agora que a gente vê uma boa explicação para o despertar das caixas maternas, que é o início da vinda do lobo da estepe. Inclusive, existe uma boa explicação de por que ele nunca tinha invadido antes, ou por que as caixas nunca tinham se manifestado antes, e explica finalmente onde estava a caixa dos humanos esse tempo todo. Isso sendo desenvolvido, faz explicação também na necessidade da ressurreição do Superman. Aliás, todo o tratamento do momento que ele volta à vida, vai recuperando a sanidade e se junta aos heróis, agora faz sentido no arco do personagem, no desenvolvimento que ele teve desde os filmes anteriores. Esse ainda é o Superman esperançoso, o escoteiro, que luta com um sorriso no rosto.
mas teve um desenvolvimento para ele chegar até esse momento. E isso é só um dos pontos que casa perfeitamente com todo esse universo criado. Esse Liga da Justiça, agora sim, parece um filme inclusive no mesmo universo compartilhado. Ele tem uma unidade, uma linearidade cronológica das ações de cada personagem. A invasão do Lobo da Steppe agora tem uma motivação interessante, e o próprio vilão é muito mais interessante. Visualmente, eu acho que a questão é mais particular, mas de forma motivacional, agora faz sentido a vinda dele para a Terra, e toda a busca pelas caixas maternas tem uma complexidade muito maior. O embate com as Amazonas é fantástico. Se na versão do cinema já era bom, esse momento aqui no Snyder Cut é ainda muito melhor. Os Atlantes também têm muito mais desenvolvimento, o que afeta no desenvolvimento do próprio Aquaman. Inclusive, esse é o grande ponto aqui. A palavra é desenvolvimento. Praticamente todos os personagens recebem novas camadas. As motivações de cada um são melhor exploradas. O background e a necessidade de estar ali naquele grupo agora são mais definidos. Aquaman com os Atlantes agora faz sentido, tanto a sua recusa quanto a sua volta para ajudar. O único ponto negativo para mim nesse núcleo Atlante é que as conversas embaixo d'água feitas em bolhas de ar ainda continuam. E isso é algo que eu não gosto, tanto que foi algo corrigido no filme solo do Aquaman. O Superman tem a mesma ressurreição, que eu ainda acho um ponto fraco. Mas o seu desenvolvimento depois disso, até o combate final, é feito de um jeito que agora faz sentido. O Batman talvez seja o que menos mudou no sentido de desenvolvimento, mas ele recebeu algumas explicações e agora a gente entende melhor o seu trauma, não só o de perder os pais, mas também de perder um filho adotivo. Isso explica esse lado mais amargurado e violento. E o bom é que agora ele não é mais um personagem que fica fazendo piada ou comentários constrangedores. A Mulher Maravilha continua como uma das melhores personagens do filme todo, tanto em personalidade quanto em postura, e até numa notável liderança agora. O Flash, pra mim, ainda é o grande problema do filme. Ele continua sendo o alívio cômico forçado. Pelo menos ele não tem mais aquele tom de bobo ou até burro, mas ele continua tentando ser o engraçado o tempo todo, até mesmo em momentos inoportunos, quebrando o tom do momento. E isso me atrapalha um pouco. Além de ter uma cena inicial, aquela dos trailers, quando ele conhece a Iris West, que chega a dar uma certa vergonha alheia. O filme não tem aquele tom cômico que a versão do cinema teve o tempo todo. Tirou isso que atrapalhava em outros heróis como o Batman e o Aquaman. E mesmo tendo esse lado um pouco melhorado com o Flash, o personagem ainda me incomoda com um sentimento de ser algo forçado. Agora, o melhor personagem do filme, o mais injustiçado, é o Cyborg. O personagem é o motor da trama. A sua ligação com as caixas maternas é essencial para o roteiro. Ele é o coração da equipe, sim. E é um dos que tem o melhor desenvolvimento durante o filme. O Cyborg tem praticamente um filme de origem dentro do Snyder Cut. A gente vê toda a sua criação, a sua relação com a mãe e principalmente com o pai. As suas motivações para estar ali no grupo, tudo se encaixa perfeitamente com a história, com a narrativa e com o tom do filme. Além dos personagens principais, até mesmo os secundários recebem mais atenção. A gente consegue ver as consequências da morte do Superman na vida das pessoas, na vida da Lois Lane e da Martha. Inclusive, o lado bom da Lois é que ela aqui não é a donzela indefesa como foi mostrada em alguns momentos em Batman vs Superman. Mas o lado negativo é que ela ainda é usada como recurso Deus Ex Machina com relação ao Superman. E um ponto que era bastante negativo no filme que foi pro cinema e que teve uma melhora expressiva aqui é o vilão.
E eu já falei que a motivação do Lobo da Steppe é melhor, ele é mais interessante, as suas lutas são muito mais emocionantes. Mas o grande destaque, por mais que ele mal apareça no filme, é a ameaça maior que tinha sido prometida desde Batman vs Superman. E esse é Darkseid. O Lobo da Steppe se mostra ameaçador nas lutas com as Amazonas e com os Atlantes. Ele é extremamente poderoso, mas a gente vê o medo e o respeito que ele tem pelo grandioso Darkseid. E quando Darkseid aparece, é de arrepiar. Darkseid é a figura ameaçadora, imponente, que não surge muito no filme não, mas tem uma aura presente. E essa presença dele cria a motivação para o Lobo da Steppe agir. A gente viu a ameaça que ele é quando a gente tem o flashback do combate no passado, onde um exército de Amazonas, Atlantes e humanos tiveram que se unir contra ele. Tudo isso inclusive é muito melhor explicado e muito melhor mostrado. As ações dos vilões têm um sentido agora. O Lobo da Steppe ainda não é um personagem grandioso que vai ficar marcado como um ótimo vilão, nem nada disso. Mas agora pelo menos, ele não é sem graça, sem inspiração, como foi na versão anterior. Muita gente com certeza vai achar que, é claro que tudo teve um desenvolvimento maior, o filme tem 4 horas de duração. Mas o caso não é esse. O ponto nem é o tempo a mais, e sim como o filme foi montado, onde está o foco dos acontecimentos. Porque é isso o que importa para contar uma história com os propósitos certos. Inclusive, o Snyder Cut ter 4 horas pode ser visto como ponto negativo em alguns momentos. Ele tem uma certa barriguinha no meio, o ritmo das cenas é muito lento, um ritmo mais lento ainda que Batman vs Superman, por exemplo. No sentido de que o que importa em algumas cenas é o meio, então as arestas do começo e do fim poderiam ser aparadas, mas aqui não foram. Talvez para mostrar a contemplação daquele momento, eu não sei, mas são coisinhas que, se não estivessem ali, não afetariam no filme como um todo. Eu acho que só de tirar essas arestas, o filme já teria reduzido uns 30 minutos pelo menos. Mas mesmo assim, não são 4 horas que cansam, pelo menos não mentalmente. Claro que levantar, ir no banheiro, pegar algo para comer é normal, mas eu queria fazer isso rápido para voltar para assistir o filme que eu queria continuar assistindo. O Snyder Cut tem os seus pontos negativos sim, mas como filme, é um bom filme. Como comparação com o Liga da Justiça que foi para o cinema em 2017, é extremamente melhor. Agora, tem 3 pontos que eu queria comentar aqui, que esses talvez sejam spoilers mesmo, porque não estavam na versão original. Então se você realmente não quer saber, eu vou entender se você sair do vídeo agora. Mas se você vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco, hein? É o seguinte, toda a motivação do Lobo da Steppe ser relacionada ao Darkseid já faz muito sentido e deixa isso muito melhor. Mas a motivação do Darkseid no seu interesse com a Terra ganha uma outra camada ainda quando é revelado que na Terra existe a equação antivida. E isso gera a expectativa que a ameaça vai continuar, que uma sequência poderia seguir desse ponto. Outra coisa deixada para uma sequência também é a aparição do Caçador de Marte. Ele não tem importância na trama desse filme aqui, mas ele é mostrado, ele existe nesse mundo. Então ele está ali disponível e numa nova ameaça ele pode ser recrutado. Lembrando ainda que nos quadrinhos, Marte vivia com base na equação da vida. O que gera também uma empolgação em pensar que isso poderia ter acontecido. E o último ponto é o futuro pós-apocalíptico do pesadelo do Batman no filme anterior. Esse futuro aparece aqui. É explicado o que ele é. Mas, no fundo, não é algo que altera a trama do filme. É um cenário muito legal, mas sendo bem sincero, é desnecessário. O que eu achei interessante é que me lembrou muito o que o Ocarina of Time traz para a franquia Zelda, por exemplo.
No filme, existe um momento onde o Flash volta no tempo e cria essa divisão onde os heróis vencem, que é a sequência normal, e isso também cria a linha do tempo onde os heróis são derrotados e vivem nesse mundo onde os vilões venceram. Um futuro que parece uma versão dos quadrinhos e do jogo de Injustice. Então, em vez de um único gancho para uma possível sequência, o Snyder Cut deixa 2 ganchos para 2 universos alternativos em paralelo. O problema é que, por todo esse transtorno com o filme Liga da Justiça, como aconteceu, é muito improvável que exista uma sequência. No máximo, tenha algo para os quadrinhos, talvez. O Snyder Cut não é um filme épico de imensas proporções. Ele tem os seus erros, mas tem muitos acertos. É, na minha visão, melhor que Batman vs Superman e infinitamente melhor que o Liga da Justiça que foi pro cinema. E eu fico feliz pelos fãs e principalmente pelo Zack Snyder por isso existir. Essa conquista é de todo mundo e o resultado, pra mim, foi totalmente satisfatório. Provando que o problema não era a obra em si, e sim a sua montagem e os seus cortes. Só me deixa triste em pensar que realmente esse universo, que é conciso, pode nunca mais ter uma continuação. Porque ele fez algo que a Liga da Justiça como equipe sempre deve fazer. Deve trazer emoção em qualquer que seja a sua história. O Snyder Cut não é uma versão estendida de Liga da Justiça, é a versão correta. Mas tenha a visão de que é sim o mesmo filme, feito de um jeito muito melhor. Como eu sempre gosto de dar exemplos comparando com comida, porque fica mais simples de todo mundo entender, Liga da Justiça de 2017 e o Snyder Cut têm a mesma base. Não são coisas totalmente diferentes. Imagina que se você faz um bolo de laranja sem receita, de qualquer jeito, ele vai ficar uma porcaria. Se você faz o mesmo bolo de laranja com receita, certinho e com todo o cuidado necessário, ele fica bem feito. Olhando para os dois, no resultado parecem coisas diferentes, mas no final os dois são a mesma coisa, bolo de laranja. A diferença é que um é ruim e o outro é muito bom. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.